Fala aí, seres humanos da segunda série, tudo bem? Professor Renato Amigo aqui para gravar mais um vídeo de resolução de lista de exercícios aqui para vocês, tá certo? Hoje eu vou resolver a lista de exercícios de número 12, é a primeira lista do assunto termoquímica. Então eu estou chamando essa lista, eu estou chamando esse pedaço aqui da nossa aula de termoquímica introdução. Nós tivemos uma aula gravada, uma aula ao vivo sobre termoquímica e uma outra aula ao vivo em que eu resolvi alguns exercícios, tá bom? Obviamente, no prazo de uma aula, talvez não tenha dado tempo de resolver todos, então eu estou aqui gravando toda a resolução de cada um dos exercícios com alguns comentários para que vocês possam aí consultar no momento em que a dúvida surgir, tá bom? Eu espero que vocês curtam o vídeo aí, que dê tudo certo, beleza? Vamos para a resolução então, seres humanos. Bom, galerinha, o nosso primeiro exercício aqui é um exercício da FAMERP, ele fala assim, a decomposição térmica do carbonato de zinco em seus óxidos tem uma entalpia positiva. Então, se ele está falando aqui que tem uma entalpia positiva, é sinal que o ΔH é positivo, ou seja, o ΔH aqui ele é maior do que zero, tá certo? Bom, se o ΔH é positivo, esse processo ele absorve energia, então ele precisa absorver energia. Bom, se ele absorve energia, ele precisa de energia lá nos reagentes, né? Então, se a gente fosse representar a energia, a gente representaria essa energia nos reagentes. Então, eu tenho duas formas de representar, ou com o ΔH positivo, ou colocando a energia lá nos reagentes, beleza? Bom, agora a gente vai analisar aqui. A decomposição é nos óxidos, né? Então, o ZnCO3 vai se decompor em óxidos, então tem que formar óxidos. Vamos lembrar da química inorgânica. O que é óxido? Vamos ver se vocês lembram aí. Óxido é quando eu tenho uma substância binária, que tem dois elementos apenas, em que um deles é o oxigênio. Nesse caso, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Para quem não lembra de eletronegatividade, o oxigênio tem que estar no final da fórmula. Aí é um óxido, tudo bem? Então, se ele está falando que o ZnCO3 se decompõe nos seus óxidos, então a gente tem que procurar óxidos nas respostas, tá bom? Seres, vamos lá. Primeira coisa importante aqui, a energia tem que estar nos reagentes. Então, no item A, a energia está nos produtos, e no item D, a energia está nos produtos também. Então, não está correto. Aqui é uma representação de um processo exotérmico, tá? Isso aqui também é outra coisa interessante, né? Se a entalpia é positiva, então eu posso dizer que essa é uma reação endotérmica. Beleza? Ó, muita informação aqui, hein? Bacana, vamos lá. Aqui no item B eu tenho a energia nos reagentes, aqui no item C também e no item E também. Então a gente agora tem que pensar nos produtos formados. Olha aqui no item B, ele está formando oxigênio. Oxigênio não é óxido, né? Oxigênio é um gás, uma substância simples, tá? Então não pode ser. Agora, sobraram duas alternativas, tá? Essas duas alternativas, muito provavelmente você pode ter se confundido, tá? Uma vez que vocês ainda não têm a parte formal do número de oxidação. Mas o zinco, o número de oxidação do zinco é sempre mais 2. Ele não varia o NOx. Então, se o zinco é mais 2, a gente sabe que o oxigênio ele é menos 2 na maioria das substâncias. Ele só não é menos 2 nos peróxidos e nos superóxidos. Mas na grande maioria das substâncias ele é menos 2. Então, se o zinco é mais 2 e o oxigênio é menos 2, a fórmula do óxido de zinco é ZnO. Tá bom? E aqui eu tenho ZnO2. Aqui o zinco estaria com uma carga mais 4 e essa carga não é correta para o zinco. É óbvio que você muito provavelmente não deva saber disso. A gente só vai ter a certeza que vocês sabem disso quando a gente der as aulas de oxidação para vocês. Tá bom? Por isso esse é um exercício que você poderia sim ficar entre a C e a E. Mas você não poderia jamais ter assinalado a D, nem a nem a B. Tudo bem? Professor, você colocaria esse na prova? Não, desse jeito que está aqui não. A não ser que eu colocasse aqui quais são os óxidos, ou poderia falar que o zinco
forma apenas um óxido com um átomo de oxigênio, enfim, eu daria alguma outra dica, tá? Mas esse é um exercício legal para a gente treinar a escrita das reações termoquímicas, tá? Então aqui a gente vai de alternativa E de escola para o primeiro exercício, beleza? No segundo exercício, seres humanos, nós temos um exercício aqui que fala assim, uma das consequências das trocas de calor que ocorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de temperatura do sistema, como eu falei lá no vídeo de introdução, né? Se o sistema receber calor, esse sofrerá um aumento de temperatura e se cede calor, terá queda de temperatura. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação de temperatura do sistema de 22 para 28 graus Celsius. Então, a temperatura inicial lá do meu sistema era 22 graus Celsius, depois da reação passou para 28 graus Celsius. Então, muito provavelmente, a reação ela liberou o calor, né? Ela liberou o calor, porque aí esse calor foi absorvido pelo sistema, né? Então, ela liberou energia, tá? Então, aí, energia térmica na forma de calor, tá? Então, beleza, o sistema liberou energia, a gente vai dizer que ele é o quê? Ele foi um processo exotérmico, né? Então, sempre que tem liberação de energia, é um processo exotérmico. Ficou meio estranho aqui nesse meu M. Na verdade, o O também ficou estranho, parece um coração, né? Mas como parece um coração, eu vou deixar, tá? Então, aqui é um processo exotérmico. Então, conclui-se corretamente, se trata de uma reação. Aí, no item C e no item D, nós já podemos cancelar aqui o endotérmico. Isotérmico, a gente nem tem, né? A gente nem estuda isso aí. E aqui eu tenho exotérmica exotérmica e exotérmica. Exotérmica porque cedeu calor para o sistema, exotérmica porque absorveu o calor do sistema. Então aqui a gente sabe que na reação exotérmica não tem absorção de energia e sim liberação. Por isso que a gente vai ficar aqui, ó, com o item A no exercício de número 2, beleza? Vamos agora para o exercício de número 3, um exercício bem bacana também, que traz aí para a gente a análise, né, dos dados de uma reação. Então, olha só, o nitrato de potássio é um composto químico sólido bastante solúvel em água, muito utilizado em explosivos, estando presente na composição da pólvora, por exemplo. Uma equação termoquímica balanceada para a queima da pólvora é representada abaixo. Então, eu tenho aqui o nitrato de potássio, mais o carbono, grafite, mais enxofre, formando nitrogênio, dióxido de carbono e sulfeto de potássio. O ΔH é negativo e ele está dando aqui duas informações, de temperatura e de pressão. Tá? Essas informações aqui de temperatura e de pressão, ele quer deixar o círculo, esse elipse eu vou deixar. Isso aqui são condições da reação, tá? São condições da minha reação. Então, essa reação libera essa quantidade de calor se for conduzida desta forma, nessas condições. Se eu mudar a temperatura e a pressão, muito provavelmente aqui também vai sofrer algum tipo de alteração, tá certo? Então, a alternativa que representa a interpretação correta da equação termoquímica para a queima da pólvora. Da prova não queimem provas, gente, guardem as provas. Durante a queima da pólvora, ocorre absorção. Né? Se o ΔH é negativo, né, é sinal que é uma reação exotérmica, e reação exotérmica tem liberação de energia e não absorção. Então não pode ser absorção. Vamos ver o item B. Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de 278,8 kJ por mol, certo? O que acarreta um aumento da temperatura em 100 graus Celsius e um aumento da pressão em 25 atmosferas. Não, isso aqui é a condição da reação. Tá? Não está indicando o que a gente não indica assim, tá bom? Então não pode ser a letra B. Letra C. Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de 278,8 kJ de energia, levando ao aumento da temperatura para 100 graus Celsius e ao aumento da temperatura da pressão para 25 atmosferas. Ó, aqui ele falou que aumentou em 25 atmosferas e aqui falou que aumentou para 25 atmosferas. Tanto uma como a outra estão erradas. Aqui de novo é a condição da reação. No item D, durante a queima da pólvora ocorre a absorção, já está errado aqui, e durante a queima da pólvora ocorre a liberação de 278,8 kJ por mol de energia,
se a reação for feita em 100 graus Celsius e com 25 atmosferas de pressão. Aí aqui está descrevendo exatamente as condições da reação que estão descritas lá na nossa equação. Então aqui o exercício de número 3 é a alternativa E de escola, certo, seres humanos? Olha o exercício 4 aqui, é um exercício que traz gráfico, né? Então, deixa eu colocar ele aqui bonitinho, vocês estão enxergando tudo aí, então, né? Beleza. Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos industriais em Itapevi, na Grande São Paulo, no qual armazenava 3 toneladas de fosfeto de alumínio, né, o ALP. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, o fosfeto de alumínio reagiu com a água para apagar as chamas. Reagiu com a água usada para apagar as chamas, produzindo hidróxido de alumínio e fosfina. A fosfina é um gás tóxico incolor e não reage com a água, porém reage rapidamente com o oxigênio, liberando calor e produzindo pentóxido de fósforo. Segundo os médicos, a inalação do pentóxido de fósforo pode causar queimadura tanto na pele quanto nas vias respiratórias devido à formação do ácido fosfórico. Então, olha só, né? Quando o cara foi apagar, o alumínio reagiu com a água usada para apagar a chama e produziu hidróxido de alumínio e fosfina. A fosfina se converte em pentóxido de nitrogênio e isso causa queimação tanto na pele quanto nas vias respiratórias. Os gráficos 1, 2 e 3 representam a variação de energia em função do caminho de reação para 3 transformações químicas, sendo R o reagente e P o produto da reação. Entre os gráficos 1, 2 e 3, aquele que representa corretamente a reação da fosfina com o oxigênio, descrita no texto é... Então ele quer a interação da fosfina com o oxigênio. Então a fosfina reage com o oxigênio, liberando calor. Então a fosfina é um gás incolor, não reage com a água, mas reage com o oxigênio. Então ela libera calor. Gente, se ela libera calor, é uma reação exotérmica, tá certo? Que tem um ΔH menor que zero. Beleza? Então ΔH negativo, né? Então vamos escrever aqui, ΔH é negativo, né? Eu falo isso 1 milhão de vezes na aula, falo agora, vou falar sempre que eu encontrar vocês, tá bom? Porque é importante você saber isso. Bom, se o ΔH é menor que zero, então ocorre liberação de energia. A gente lembra que nos nossos gráficos, né? Nos nossos gráficos, como é que a gente tinha que lembrar aqui liberação de energia? Bom, eu tenho aqui um patamar de energia, aqui eu tenho outro. A liberação é quando a setinha está para baixo, né? Então aqui, ó, os meus reagentes têm que ter mais energia que os meus produtos. Então aqui, ó, os reagentes têm mais energia que os produtos. Então esse gráfico 1 aqui, ó, a gente já sabe que ele é exotérmico, beleza? Esse aqui é o exotérmico. Aqui no gráfico 2, os reagentes têm menos energia que os produtos. Então aqui eu estou falando de uma reação endotérmica. E aqui os reagentes e os produtos têm o mesmo tanto de energia. Então isso aqui seria uma reação isotérmica, mas a gente não estuda esse tipo de reação, tá bom? Isso aí nem se existe. Mas enfim, entre os gráficos 1, 2 e 3, que ele representa corretamente a reação então tem que ser o gráfico 1, tá? O gráfico 2 é endotérmico e o gráfico 3 não tem variação de energia. Bom, gráfico 1, pois a reação é endotérmica, está errado. Gráfico 1, pois a reação é exotérmica e apresenta um ΔH menor do que zero. Perfeito. Então aqui, neste exercício, a alternativa B de bola, tá certo? Exercício 4, alternativa B de bola. Certo, seres? Vamos aqui para o nosso exercício de número 5. No exercício de número 5, em 12 de maio de 2017, o metrô de São Paulo trocou 240 metros de suas linhas numa operação feita de madrugada, em apenas 3 horas. Na solda entre o trilho novo e o usado, empregou-se uma reação química denominada térmica, que permite a obtenção de uma temperatura local cerca de 2.000 graus Celsius. Né? Então, uma reação que libera muito calor, né? Óbvio, e aí a temperatura no local chega a 2.000 graus Celsius. A reação utilizada foi entre um óxido de ferro, então algum óxido de ferro, e o alumínio metálico. Vamos lembrar quais são os 2 óxidos de ferro que a gente estuda, que é o FeO e o Fe2O3, né? Aqui no FeO você tem o ferro 2+, e aqui no Fe2O3 você tem o ferro 3+. São as 2 valências que a gente usa para o ferro, tá? Então esses são os óxidos de ferro e o alumínio metálico. O alumínio metálico é simplesmente alumínio, beleza? Então vamos lá.
Qual a equação termoquímica, uma possível equação termoquímica para o processo? Bom, se ele está dando aqui em ΔH, então a gente tem que lembrar o seguinte, se ela está liberando calor, então o ΔH tem que ser negativo, beleza? Bom, aqui o ΔH é positivo, já vamos eliminar, então a gente já eliminamos duas alternativas aqui, olha só que bacana, né? Bem legal, só de saber o ΔH da reação, só de saber como que é o comportamento de uma reação que libera calor. Bom, agora a gente tem FeO3 mais alumínio. FeO3 é um óxido possível, estudado para o alumínio? Não, aqui não é um óxido de alumínio, óxido para o ferro, perdão. Tá? FeO3, a valência do ferro, ó, FeO3. O oxigênio vale menos 2 cada um. Cada oxigênio quer fazer duas ligações, né? Imagina, ele precisaria de 6 elétrons, ele precisaria de ser mais 6 aqui a carga do ferro. E a carga do ferro é 2 ou é 3. Tá bom? Então esse FeO3 não existe. Aí, professor, mas eu não vou lembrar disso. Lembra disso então, meus anjos. Qual que é o óxido de alumínio? Né? O alumínio sempre vai ter carga mais 3, né? Sempre vai ter carga mais 3. Tá? Então, qual que é a fórmula do óxido de alumínio? É a Al2O3. Você com certeza fez isso no ano passado, nas aulas de ligação iônica, né? Você colocava lá o alumínio com 3 elétrons, o oxigênio com 6. Né? Aí você doava aqui 1, doa mais 1. Aí não deu, precisa de mais um oxigênio. Aí doa um aqui, né? 2, 4, 6. Doa um aqui, mas aí precisa de mais um alumínio. Aí você pega aqui o alumínio e põe mais 3 elétrons. Aí você doa para cá. Aí põe mais um oxigênio, né? Com 6 elétrons. Aí você vem aqui, ó. Faz a doação dos outros dois e já era. Qual foi a fórmula que você chegou? A Al2O3, tá? Que essa é a fórmula do óxido de alumínio, beleza? Então aqui a gente só pode ir mesmo na alternativa D de dado, tá certo? Que é o Fe2O3 mais 2 alumínio, somando 2 ferros mais a Al2O3, numa reação que é exotérmica, está liberando calor, tá bom? Então o exercício 5 aí está concluído. Vamos para o nosso famosíssimo exercício de número 6. Vamos olhar aqui, ó. A respeito da combustão completa, toda vez que você vê combustão completa, a gente vai formar, se o combustível tiver carbono e hidrogênio, a gente vai formar CO2 e água. Se o combustível não tiver hidrogênio, forma só CO2, se o combustível não tiver carbono, forma só água. Um mol do gás propano. Então vamos lá, combustão completa do gás propano. Ao invés de ler isso aqui, eu vou primeiro fazer aqui um esquema, né? Quem que é o propano? Vocês sabem que o propano é esse cara aqui, né? Então você tem 1, 2, 3 carbonos, então o propano é o C3, 3, 6, 8, C3H8, né? Então essa é a fórmula do propano. Se a gente vai fazer uma combustão, então a gente vai interagir com o oxigênio, formando aí CO2 e água, tá? Uma coisa que você tem que saber, tá? Você tem que sair do ensino médio sabendo disso, é que toda reação de combustão tem um ΔH negativo, ou seja, toda reação de combustão ela é exotérmica, toda ela, sem exceção nenhuma, tá? Então, reação de combustão sempre exotérmica, beleza? Agora a gente precisa balancear nessa reação aqui. Eu tenho 3 carbonos lá e vou precisar de 3 aqui. Eu tenho 8 hidrogênios, então vou precisar de 4 águas aqui. 6 mais 4, 10 oxigênios, então 5 mols de oxigênio, tá? Essa reação aqui então está balanceada. Aí tem trata-se de um processo endotérmico? Não. Toda combustão ela é exotérmica, então ela não pode ser o item A, nem o item B, nem o item D. Ó, já eliminamos um monte, hein, gente? Pelo amor, né? Ó, o 2 você não precisaria nem ler, porque o 2 está certo. Ocorre com liberação de energia para o meio externo. Correto, perfeito. A formação de 3 mols de dióxido de carbono e 4 mols de água. Ó, 3 mols de dióxido de carbono e 4 mols de água. Olha só que interessante. Então, está formando exatamente o que ele falou aqui, né? Então, tá bem perfeitinho aí por enquanto, beleza? Tá certo também o 3. Então, 2 e 3 são verdadeiros, né? Já podemos aí saber que a resposta certa é a C, né? São consumidos 5 mols de oxigênio. Olha só aqui, ó. 5 mols de oxigênio. Então, são consumidos 5 mols de oxigênio. Chegamos aí, então, que a afirmativa 2, a 3 e a 4 estão corretas. Então,
a gente só pode assinalar aqui a alternativa C de casa. Beleza? Tranquilo? Então, exercício 6, alternativa C. Agora a gente vai brincar aqui com mais um exercício de interpretação de equação, né? A gente colocou aí muitos exercícios de interpretação de equação, que é bem importante, né? Você saber isso. Apesar de ser meio fácil, né? Mas é bom você saber, né? Tem que treinar bastante. A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo. Os principais sais adicionados ao solo na calagem são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio e ou magnésio. A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxido de cálcio e óxido de magnésio, sendo obtido pela queima completa, calcinação do carbonato de cálcio. Ao apagar-se a cal, conforme a equação abaixo, ele deu a equação, tanto que o nome aqui dessa substância, né, aqui ele está falando que é óxido de cálcio, é o nome oficial, mas o nome, vamos dizer assim, comercial é cal viva. E aqui o CaOH2 é a cal apagada. Por quê? Porque o cara jogou água nela. Olha que louco, né? O nome aqui é hidróxido de cálcio, né? Mas a gente chama também de cal apagada. E aqui cal viva porque é o óxido de cálcio, né? Porque você pega o óxido de cálcio, pega a cal viva, joga água, ela apaga. Seria mais ou menos isso a relação. Então ele está dando aqui a equação do óxido de cálcio mais água, formando hidróxido de cálcio, mais 63,7. Bom, se a energia está nos produtos, então ela está sendo liberada. Então essa energia está sendo liberada. Tá certo? Porque a energia está nos produtos. Professor, mas você falou que o ΔH é positivo, mas é que aqui não está escrito ΔH, meu anjo. Então o ΔH positivo é uma reação endotérmica que absorve calor. Quando a energia está nos produtos, é sinal que é um processo que houve liberação de energia. Tudo bem? Beleza? Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Se eu fosse reescrever essa equação, né, eu poderia reescrever assim, ó, CaO sólido mais, aqui eu coloco o H2O líquido, vai se transformar no quê? Vai se transformar no CaOH2 aquoso. E aí, ó, eu poderia escrever assim, ó. Olha só que legal. Opa! ΔH igual a menos 63,7 kJ. Poderia escrever assim, beleza? Porque aí eu estou colocando ΔH negativo. Estou dizendo que é uma reação exotérmica, beleza? Aqui ele está colocando energia como se fizesse parte da reação. Então, num processo que é a liberação de energia, ela vai estar sempre nos produtos. Então aqui, afirma-se que afirma-se que temos uma reação endotérmica não. Exotérmica que absorve 63,7 não. Reação exotérmica libera 63,7 kJ. E aí a gente vai então para o exercício 7, a gente vai de alternativa C de casa. Certos seres. Vamos para o exercício de número 8, um outro exercício aí que traz a ideia de um gráfico, né, para a gente. E aí ele fala assim, ó, o gráfico a seguir representa a variação de entalpia para uma reação genérica que pode levar à formação de dois produtos, P1 e P2, a partir do reagente R. Então, se eu saio aqui de R e chego até P1, né? Então, para eu sair dessa condição e chegar nessa, eu tive que absorver energia. Então, aqui nesse caso, eu estou absorvendo energia, certo? Porque eu estou saindo de uma condição de menos energia indo para uma condição de mais energia. Ao passo que, se eu sair do R para chegar no P2, o que está acontecendo? Eu estou liberando energia. Então, nesse sentido, a gente libera energia. Por quê? Porque a energia dos reagentes ela é maior que a dos produtos P2 aqui. Então, o meu reagente R se transformando em P1 é um processo que absorve energia, um processo endotérmico. O meu reagente R se transformando em P2 é um processo exotérmico porque libera energia.
A análise do gráfico permite concluir que a reação libera energia para a produção de P1. Não, para a produção de P1, o meu sistema ele absorve energia, tá? Então essa aqui está errada, tá? Então ele não libera, ele absorve. Para a produção de P2, conclui que a produção de P2 é um processo endotérmico? Não, se libera energia é um processo exotérmico. Então está errado. A variação de entalpia para a formação de P1 é Y. Ó, a variação de energia para a formação de P1 é Y, né? Ó, deixa eu só fazer aqui certinho. Eu estou saindo do meu reagente e estou indo para o meu produto. Então, essa variação é Y, né? Porque eu vou pegar a minha entalpia final, que é essa, menos a inicial, que é essa. Então, ó, final menos a inicial. Então, é Y menos 0, que vai dar quem? Vai dar o próprio Y. Tá? Então, aqui a alternativa C me parece ser a alternativa correta. A reação que leva à formação de P2 ocorre com maior rendimento. Cara, nesse gráfico aqui não tem informação nenhuma sobre rendimento, né? Não tá, a gente não sabe quanto do P1 ou quanto do P2 foi formado, tá? Então não caiam naquela ilusão de que a reação isotérmica rende mais. Não tem nada a ver, nada a ver. Tá? Rendimento é uma outra coisa experimental, a gente precisaria de mais dados para chegar nessa conclusão. Beleza? Então aqui não tem como fugir. Exercício 8, alternativa C de casa. Certo? Chegou então agora no exercício de número 9. É um exercício bem bacana, porque basicamente, seres humanos, é um exercício que costuma ser muito cobrado nos grandes vestibulares, porque ele envolve um pouquinho de matemática. Eu estou procurando aqui a minha calculadora, né, para poder fazer as contas aqui mais rápidas, tá certo? Então, ó, os melhores combustíveis para uso em foguetes são aqueles que, olha só, na menor massa possível, liberam a maior quantidade de energia na sua queima para propelir o voo. O quadro abaixo mostra alguns combustíveis e suas entalpias de combustão. Então, ó, o metanol, quando eu queimo o metanol, ele vai liberar 726 kJ por mol de metanol. O etanol libera 1.368 kJ por mol de etanol. O benzeno libera 3.268 kJ por mol de benzeno. E o octano libera 5.471 kJ por mol de octano. Só que ele falou que aqui é o que libera mais energia na menor massa possível. Então aqui ele está falando em mol, ele não está falando em massa. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir qual que é a energia que cada um deles libera para a mesma massa. Então você vai ter que escolher uma massa padrão, né? Uma massa como padrão. Eu sempre escolho a massa do menor, tá? Quando eu vou fazer esses exercícios, porque se eu escolher a massa do menor, um cálculo já está feito. Os outros eu vou simplesmente dividir pela massa molar, tá bom? Então vai ser bem tranquilo. Ó. Vamos prestar atenção. Com base nessas informações, é correto afirmar que o melhor combustível para ser utilizado. Então, gente, para saber qual que é o melhor, eu tenho que ver quem que libera mais energia na menor massa possível. Então vamos para o metanol. O metanol libera 726 para cada 1 mol, né? Então vamos calcular a massa molar aqui, ó. Do metanol é 12 mais 4, que dá 16, mais 16, 32 gramas. Então essa aqui é a massa molar do metanol. Lembra como calcula, né? Pega aqui o átomo, multiplica pela massa molar e soma tudo. Então 2 vezes 12 dá 24, com 6 dá 30, com 16 dá 46. Então aqui o etanol é 46 gramas a massa molar. Eu pus aqui porque coube, tá? O benzeno, 6 vezes 12 dá 72, mais 6 dá 78. Né? 6 vezes 12 dá... 6 vezes 12 dá 72? Dá, né? Que é 60 mais 12. Então 72 mais 6 dá 78. Então aqui eu tenho 78 gramas. E para o octano, 8 vezes 18, 8 vezes 12 vai dar 80, mais 16, 96. 106, 114. Então aqui a massa é 114 gramas. Beleza? Ó, então o que eu sei? Que para o metanol, ó, aqui, ó, metanol, tá? Para cada 32 gramas, eu tenho a liberação
de 726 kJ de energia. Beleza? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos agora pensar no etanol. Bom, se eu pensar no etanol, por aqui eu sei que 46 gramas de etanol vai ocorrer com a liberação de 1.368. Mas eu quero usar a mesma massa, então eu vou usar essa massa como padrão. Para 32 gramas, o senhor é obrigado a usar essa massa como padrão? Não, você usa a massa que você quiser. Eu sempre pego o menor para fazer as contas, porque na minha cabeça isso fica mais fácil, tá? Mas aí você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui vai dar 951 aproximadamente. Ó. Então, o que a gente já sabe? Que o etanol, né, ó, na mesma massa, comparando com o metanol, o etanol libera mais energia. Então, ele é mais vantajoso do que o metanol. Vamos agora para o próximo, que é o nosso benzeno. O senhor tem que fazer tudo isso de conta? Tem, tá? Não tem como fazer diferente, não. Pelo menos não que eu saiba, não que eu goste de fazer. 3.268. Aí, se eu quisesse aqui para 32 gramas, eu teria Y. Vamos calcular aqui quanto que vai dar. 32 vezes 3.268 dividido por 78 daria 1.340. Olha só, 1.340 kJ. Ó, deu bem mais, né? Então, até agora o melhor é esse aqui, ó. Beleza? Vamos agora para o último, né? Que é o octano. Então, vamos aqui para o octano. Tá? Eu não vou pôr aqui que eu estou aqui, né? Você está me vendo na TV. 114 gramas vai equivaler a 5.471 kJ. 32 gramas vai equivaler aqui a uma certa massa Z. Então, 32 vezes 5.471 dividido por 114. A gente tem aqui 1.535. Ó. 1.535 kJ. Tá? Antes que alguém vire e fale assim, professor, olha só, esse aqui era o que tinha mais, então é certeza que... Não, não é certeza, tá? A gente tem que fazer a conta, ó, cuidado com pegadinha. Então, ó, na menor massa, a gente comparou todos com a mesma massa, né? 32 gramas. Senhor, mas 32 não é a menor. Tudo bem, gente, mas é que eu usei um número que para mim seria mais adequado. Qualquer número que você usar, põe um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Você vai ver que aqui vai ser maior. Tá bom? Então, assim, na menor massa, que é 32 gramas, que foi a massa que eu escolhi como padrão, o senhor poderia ter escolhido 114? Poderia ter escolhido qualquer número. Poderia ter escolhido 1, 13,12, 17,635. Depende da sua paciência para fazer conta. Você pode escolher qualquer número aqui como padrão. Eu sempre escolho já de algum, né? Porque aí fica mais fácil para fazer a continha, beleza? Então tá, a gente percebeu que se eu queimasse 32 gramas de todos, o que liberaria mais energia seria mesmo o octano, seria mesmo a gasolina, tá? Então, ó, com base nas informações, correto afirmar que o melhor combustível para ser utilizado em foguetes é o metanol, porque é um álcool de baixa massa molar. A massa molar não tem nada a ver, ele falou que o padrão aqui é liberar mais energia com menos massa. É o etanol porque é um combustível potente, olha, potente, não tem nada a ver, né, com a potência. É o octano porque apresenta o maior valor de entalpia de combustão por grama de combustível, né? Aqui é combustão, por grama de combustível, né? Aqui você percebeu que o acento, o A com acento com o til, né? Ele chamou de R, e aqui o I com acento agudo ele chamou de H. Olha que louco, né, meu? O computador é complicado, né? Então é o octano porque apresenta maior valor de entalpia, ou seja, maior energia, por grama de combustível. Perfeito. Então aqui é a alternativa C de casa. Vamos ver a letra D. Ó, é o octano porque é o combustível com maior massa molar. De novo, não tem nada a ver isso. É o benzeno porque tem ΔH de combustão, tem massa e ΔH de combustão intermediários. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então aqui realmente só pode ser a letra C de casa, porque nós calculamos, beleza? Então, exercício 9 aí, alternativa C de casa. Vamos para o nosso último exercício dessa lista. Deixa eu ver se é o último mesmo. É o último. Chegou no final, hein? 35 minutinhos, rapidinho.
Esse é o exercício da Unicamp, né? Quem vai prestar a Unicamp aí percebam como é o tipo de questão da Unicamp. Hot Pack, Cold Pack são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer, no caso hot, ou resfriar, no caso cold, objetos rapidamente e nas mais diversas. A professora é bilíngue, né? Hot, aquecer, cold, resfriar. Então, hot pack, aquecimento, cold pack, resfriamento. Então, permite aquecer ou resfriar os objetos rapidamente nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são acionados. Dois processos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão esquematizados nas equações 1 e 2 apresentadas a seguir. Então a equação 1 tem o ΔH de 26, ou seja, é uma reação endotérmica. Se ela é uma reação endotérmica, ela absorve energia do meio, ela absorve energia, então ela absorve calor. Em compensação, o de baixo aqui, que é o cloreto de cálcio com água, aqui é nitrato de amônio com água. O cloreto de cálcio com água, ele tem um ΔH negativo, então é uma reação exotérmica. Se ela é exotérmica, ela libera calor, tá certo? Ela libera calor. Vamos pensar aqui na nossa cabeça. Se eu tivesse que associar o hot and o cold pack. Bom, se ele absorve calor, ele tira calor do meio. Então, ele resfria o meio. Então, o cold pack é esse aqui. Então, ele vai resfriar o meio, né? Porque ele está tirando o calor de algum lugar. Né? Então, o meio que ele está vai ficar menor, com a temperatura menor. Então, aqui a gente pode dizer que nós estamos falando do cold pack. Beleza? E aqui, como ele libera calor, ele aquece. Olha só que legal. Ele vai aquecer. Então, se a gente está falando de aquecimento, a gente não está falando mais do cold, a gente está falando do hot. Bom, de acordo com a notação química, pode-se afirmar que as equações 1 e 2 representam processos de dissolução ou diluição. Bom, diluição, aí vamos pensar aqui quimicamente. Dissolução significa dissolver alguma coisa. Diluição significa diluir alguma coisa. Em ambos eu acrescento água, né? Em ambos eu estou acrescentando água. Mas na dissolução eu tenho uma substância sólida e eu estou acrescentando água para dissolver essa substância. Aí eu vou ter aqui uma solução. No caso da diluição, eu já tenho uma solução líquida e eu estou acrescentando água para diminuir a concentração. Tá? Então aqui no processo de dissolução, eu estou dissolvendo alguma coisa, beleza? E no processo de diluição, eu estou diluindo alguma coisa, ou seja, já tem uma solução e eu estou acrescentando água para diminuir a concentração. Tá? Então, aqui eu tenho uma substância sólida adicionando água. Então, eu estou dissolvendo essas substâncias, tá? Então, não é diluindo. Então, aqui já está errado. Você vê que a questão da Unicamp está cobrando um conceito mais primário lá da química, né, que a gente aprendeu antes, e um conceito que a gente está aprendendo agora. Dissolução sendo 1 para o hot pack, 1 para o hot pack. Ih, errou, né? Então não é. 1 não é o hot pack. Dissolução sendo 1 para o cold pack, perfeito. E a equação 2 para o hot pack. Vocês perceberam que quando eu vou falar em inglês tem que mudar um pouco, né? Então 1 para cold pack e 2 para hot pack. Beleza? Então, com essa aula de química integrada ao nosso inglês, né, a gente consegue chegar na alternativa B de bola e nós chegamos ao final da resolução de mais uma lista. Eu espero sinceramente que vocês tenham curtido essa resolução, que tenha ajudado aí vocês no processo de aprendizagem. A gente sabe que tem que treinar bastante. Se de repente você quiser pegar esses exercícios aqui que eu já resolvi, passar um tempinho, tentar resolver para ver se você entende melhor depois, não tem problema nenhum, beleza? Galera, sempre um prazer enorme gravar aula, produzir materiais para vocês. Então, por aqui de vocês eu me despeço, digo beijo, tchau!